Há momentos em que a alma grita silenciosamente por respostas. Os dias parecem longos, as noites mais escuras do que de costume, e o coração pesa como se carregasse o mundo inteiro dentro dele. Você já sentiu isso? Uma angústia que ninguém vê, mas que te corrói por dentro? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, e se esse for o seu caso, Deus te trouxe aqui hoje para uma mensagem clara e poderosa. Acalme o teu coração, porque Ele continua no controle de tudo. Nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão dele. Mesmo quando tudo parece estar fora de ordem, mesmo quando você não entende os motivos, mesmo quando as portas estão fechadas, Deus está operando nos bastidores. Ele não perdeu o controle da sua vida nem por um segundo. Seu silêncio não é ausência, é trabalho invisível. É cuidado, é amor. A palavra nos lembra em Isaías 4:1 e 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não foi feita apenas para um tempo específico da história. Ela é eterna. E hoje, ela ecoa até o seu coração para dizer: você não está sozinho nessa tempestade. Muitas vezes, quando estamos enfrentando lutas, é fácil acreditar que Deus nos esqueceu. A dor, o silêncio e a demora nos fazem questionar se Ele realmente está ouvindo. Mas a verdade é que o tempo de Deus não falha, e o silêncio dele nunca é vazio. Em João 13:7, Jesus disse a Pedro: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Essa palavra é para você. Talvez você esteja enfrentando algo que não faz sentido agora, mas há um propósito escondido dentro dessa dor. Deus está construindo algo em você, e por mais que não pareça, Ele está te sustentando com mãos invisíveis. Há um movimento divino acontecendo no mundo espiritual, você não vê, mas sentirá os frutos quando chegar o tempo certo. Não permita que a ansiedade roube a sua paz. O inimigo quer te fazer acreditar que tudo está fora de controle, mas Deus já traçou cada detalhe da sua jornada. Mesmo antes de você nascer, Ele já sabia dos dias bons e ruins, das lágrimas, dos sorrisos e das provas. E Ele já providenciou cada escape, cada resposta, cada cura. Seu papel não é entender tudo agora, é apenas confiar. Confie quando for fácil, e confie ainda mais quando for difícil. Porque o teu Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Há um momento na vida de todo crente em que Deus nos convida a descansar, não nos nossos méritos, mas na fidelidade dele. E descansar em Deus não é desistir, é confiar no cuidado daquele que nunca falha. Salmos 4:6 e 10 nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é um chamado direto ao teu coração agitado. Deus está te dizendo: pare de tentar controlar tudo. Solte o peso. Eu estou no controle. Quando você entrega o controle ao Senhor, não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Porque é no momento em que reconhecemos que somos limitados que abrimos espaço para o ilimitado agir de Deus. O seu choro pode ter durado muitas noites, mas a alegria já foi determinada pelo Senhor para amanhecer no tempo certo. Não é sobre quando você quer, mas sobre quando Deus sabe que será melhor. Às vezes, Ele atrasa portas para te proteger. Às vezes, Ele permite perdas para te reposicionar. Deus nunca erra. Mesmo quando o cenário grita o contrário, o céu continua em movimento a seu favor. Não olhe apenas com os olhos naturais, peça a Deus discernimento para enxergar além do visível. Porque a fé não caminha pelo que se vê, mas pelo que se crê. E se você crê que Deus está no controle, então nada, absolutamente nada, poderá te derrubar. Talvez você esteja cansado de ouvir: confie em Deus. Talvez essa frase tenha se tornado comum demais diante da sua dor. Mas hoje, Deus quer que você ouça isso com novo entendimento. Confiar não é ignorar a realidade, não é fingir que está tudo bem, é simplesmente escolher, todos os dias, colocar os olhos nele em vez de colocar no problema. Em Provérbios 3:5-6 está escrito:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma promessa viva. Se você reconhece Deus em meio à sua dor, à sua dúvida, à sua espera, então ele vai endireitar aquilo que parece torto. Ele vai alinhar o que está desalinhado, vai fechar portas que te feririam e abrir caminhos que você jamais imaginou. Só que, para isso, você precisa abrir mão do controle. É nessa entrega que a paz verdadeira acontece. A paz que excede todo entendimento não vem quando tudo se resolve, ela vem quando você diz: Deus, mesmo sem entender, eu escolho confiar. O céu se move quando alguém decide descansar em Deus mesmo no meio da dor. E talvez essa seja a fé que Deus está gerando em você agora, uma fé madura, que não depende de sinais, mas de convicção. Você já percebeu como o inimigo tenta atacar primeiro a sua mente e depois o seu coração? Ele sussurra mentiras, dizendo que Deus te esqueceu, que nada vai mudar, que você não é forte o suficiente. Mas essas vozes não veem do céu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 4-5 que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso significa que você tem autoridade espiritual para calar essas vozes. E sabe qual é a voz que precisa prevalecer? A voz da palavra, a voz do Espírito. A voz que te lembra quem você é em Deus, filho amado, escolhido, sustentado pela graça. Quando você se conecta com essa verdade, a ansiedade perde a força, porque você entende que sua vida não está à deriva, mas sendo conduzida por um Deus que vê além do agora. Ele não está apenas vendo seu sofrimento, ele está moldando sua história com propósito eterno. Nada está fora do plano dele. Mesmo as dores que você não entende hoje fazem parte do processo de crescimento. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tua está registrada diante dele, e no tempo certo, ele vai transformar teu choro e testemunho. Acalme o teu coração. O céu está trabalhando por você enquanto você apenas confia. Em momentos de espera, o que mais pesa não é a ausência da resposta, mas a sensação de abandono. E é aí que o inimigo mais trabalha, tentando convencer você de que orar não faz diferença, que sua fé está em vão, que ninguém te vê. Mas ouça com atenção: Deus te vê. Ele te conhece pelo nome, ele te entende até nos pensamentos que você não consegue expressar. No Salmo 3, 4 e 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que é exatamente nesse seu momento de fragilidade que o Senhor está mais próximo. Não se trata da força que você tem, mas da presença que Ele derrama sobre você. A sua fé pode até estar pequena, mas é o Deus que você serve que é grande. Ele não precisa que você entenda tudo, só precisa que você confie que Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece silencioso. Se hoje você sente que não tem forças, apenas diga: Senhor, me ajuda a confiar. E Ele vai te renovar. Porque o teu cansaço não é fracasso, é sinal de que você precisa parar de lutar sozinho. Deixe Deus assumir esse fardo. O controle está nas mãos certas. Enquanto você descansa, Ele age. Enquanto você ora, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele sustenta. Quando você entrega o controle a Deus, algo poderoso acontece. A ansiedade perde a guerra, e a paz começa a ocupar o lugar da inquietação. Não é uma paz comum, é aquela que só o Espírito Santo pode oferecer. Filipenses 4, 6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é uma promessa firme. Não se trata de negar os problemas, mas de escolher onde você vai colocar sua confiança. O controle da sua vida nunca esteve em suas mãos, e isso é uma boa notícia. Porque se dependesse apenas de nós, tudo desmoronaria. Mas nas mãos do Pai,
tudo é conduzido com perfeição. Ele vê o que você não vê, conhece o que você não entende e já preparou o que você ainda nem imagina. Confie, entregue, descanse, porque enquanto você insiste em resolver tudo sozinho, você se cansa. Mas quando você solta e diz: Deus, seja feita a tua vontade, o céu entra em movimento. E tudo que parecia fora do lugar começa a se alinhar no tempo certo, da maneira certa, no plano perfeito do Criador. Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas Ele garantiu a sua presença em meio a todas elas. Em Isaías 43, 2, o Senhor declara: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Preste atenção, ele não diz se passares, mas quando. Ou seja, as provações são parte da caminhada, mas a presença dele é a garantia de que você não será destruído por elas. O que hoje parece uma perda, amanhã pode se revelar como livramento. O que agora te causa lágrimas, amanhã será o testemunho que vai fortalecer outras pessoas. O controle de Deus é absoluto, mesmo quando o caos parece dominar. Às vezes, Ele permite que tudo fique escuro para que você aprenda a confiar na voz dele e não apenas naquilo que os olhos veem. E é no escuro que as raízes da fé se aprofundam. É na dor que a alma se rende, e é no silêncio que a confiança amadurece. Se o teu coração está inquieto, respire fundo agora e diga em voz baixa: Deus, eu creio que tu estás no controle. Pode não mudar tudo ao redor de imediato, mas mudará tudo dentro de você. E quando a paz de Deus ocupa seu coração, você se torna inabalável, mesmo em meio à tempestade. Você precisa entender que sua história não está à mercê do acaso e nem depende do que os outros dizem ou pensam. O controle da sua vida está nas mãos de um Deus que é soberano, imutável e cheio de amor por você. Nada do que aconteceu escapou do olhar dele, nem mesmo aquelas lágrimas que ninguém viu. No Salmo 56, 8, Davi declara: Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro. Isso significa que Deus registra cada dor, cada oração, cada silêncio que você suportou em fé. E Ele jamais despreza um coração que se entrega de verdade. Talvez você ainda esteja esperando por algo que não chegou, por uma cura, uma resposta, uma mudança, mas saiba, enquanto você espera, Deus trabalha. O silêncio dele não é indiferença, é estratégia. Ele sabe o momento certo, a hora perfeita, o cenário ideal para agir de maneira que só ele pode. Não confunda demora com esquecimento. Deus está organizando tudo nos mínimos detalhes. E quando ele agir, você vai entender o porquê de cada lágrima, de cada não, de cada porta fechada. O que hoje parece atraso, amanhã será milagre. O que agora parece silêncio, em breve será testemunho. E quando isso acontecer, você não apenas verá que Deus estava no controle, você sentirá que Ele esteve ao seu lado o tempo todo. Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e deixe essa verdade entrar no seu coração. Deus está no controle da sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Ele conhece cada detalhe, cada batalha, cada lágrima silenciosa. E Ele não desistiu de você. Por isso, levante-se com fé renovada, mesmo que a caminhada pareça difícil. Não permita que a ansiedade roube a sua paz, nem que o medo te paralise. Escolha confiar no Deus que é poderoso para transformar o impossível em possível. Entregue a Ele suas preocupações, seu cansaço, seus sonhos. Lembre-se, o controle não está nas suas mãos, mas nas mãos daquele que criou o céu e a terra. E Ele promete estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam encontrar a paz que só Deus pode dar. E não se esqueça, inscreva-se no canal Sementes da Fé, para receber mais palavras de esperança e fé que edificam a alma. Que Deus te abençoe ricamente e acalme o teu coração. Muitos estão ouvindo essa mensagem agora e sentem que precisam voltar a caminhar mais perto de Deus. Mas,
Na correria da vida, tem se afastado. E Deus está dizendo: volta, eu ainda estou aqui. Foi por isso que nasceu o Devocional Diário. Conexão com Deus Pai, um e-book simples, mas poderoso, feito para te ajudar a criar esse momento diário com o Senhor. São mensagens inspiradas na palavra, que tocam o coração, fortalecem a fé e te colocam de volta na presença de Deus. Você não precisa saber por onde começar, só precisa dar o primeiro passo. Se essa mensagem está falando com você, clique no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Deus está te chamando para mais perto. Não ignore esse chamado. Ele quer falar com você todos os dias.